O mês de novembro, hoje, 1º de novembro, é dedicado à prevenção de uma das doenças que mais matam os homens em todo o mundo, o câncer de próstata. Segundo dados do Ministério da Saúde, são aproximadamente 72 mil novos casos todos os anos no país. No mês passado, nós falamos aqui no Plantão Médico sobre a hiperplasia prostática benigna e o assunto gerou muitas dúvidas, entre elas a preocupação com o câncer de próstata. Por isso, hoje, o urologista Dr. Antônio Augusto Neves volta para responder algumas perguntas e falar sobre o Novembro Azul. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Abiane. Boa tarde, Léo. Boa tarde, toda a produção, os telespectadores. Uma alegria enorme, uma satisfação estar aqui mais uma vez falando desse tema de tanta importância. De tanta importância, né, doutor? Eu acho que todo ano a gente fala e reafirma. O senhor acha que os homens estão melhorando nessa coisa de prevenção? Eles estão procurando um urologista antecipadamente, não só para falar sobre próstata, mas para, de repente, falar sobre o corpo deles mesmos, se entender um pouco mais ou ainda demora? Olha, realmente você tocou num tema muito importante, porque assim, a gente tem percebido que tem aumentado cada vez mais a procura dos homens, né, pelo médico, né, mas infelizmente no Brasil, culturalmente, né, isso é uma coisa que normalmente não existe, né, que está se criando agora nessa rotina, né, porque a mulher desde jovem vai no ginecologista, já muitas vezes levado pela mãe, e o homem muitas vezes acaba procurando o médico quando ele tem algum problema, né. Mas, graças a Deus, justamente por conta dessas campanhas de conscientização que são muito importantes, né? A procura tem sido cada vez maior, né? Que bom, doutor. As mulheres estão puxando mais a orelha dos homens também, né? Também tem essa. Muitas vezes a mulher que acaba levando o homem no médico, né? Doutor, quando a gente fala da próstata, só para a gente recapitular, qual que é a tarefa da próstata? A próstata é uma glândula, né, que todos os homens já nascem com ela, fica logo embaixo da bexiga e quando a gente é criança ela é rudimentar, mas a partir da adolescência que ela ganha volume e começa a ganhar importância. Então a principal função da próstata é produzir o líquido seminal, que é importantíssimo no processo de reprodução, né? Então a gente só está aqui hoje, na verdade, porque o nosso pai tinha próstata, né? E, então ela tem um papel importantíssimo nessa questão. Só que principalmente depois dos 40, 50, 60 anos, ela pode começar a causar problemas, entre eles o câncer de próstata. Quando a gente fala de câncer, doutor, todo mundo tem muito receio. E quando fala, acho que da palavra próstata, todo homem já fica mais com receio também. Qual que é o momento, né, de fazer os exames? Quais exames devem ser feitos para fazer uma prevenção? Essa é uma ótima pergunta, porque acontece, né? Como a gente falou agora, o homem acaba procurando o médico quando ele tem algum problema de saúde, né? Quando ele está sentindo alguma coisa, alguma dor por urinar, sangue na urina, algum outro problema, aí que ele acaba procurando o serviço de saúde. Porém, hoje a gente sabe que o ideal é a gente começar a procurar o médico antes de ter sintomas. Por quê? O câncer de próstata, quando ele começa a dar sintomas pelo câncer de próstata, a maioria das vezes já está em fases avançadas. Esse que é o grande problema, né? Então, hoje as campanhas, elas reforçam que principalmente a partir dos 40 anos de idade, o homem já deve procurar um médico e já deve procurar o urologista ou o clínico para poder ver como é que está a sua próstata. Qual que é a relação, doutor, da próstata com o câncer? Então, a gente sabe que o câncer de próstata, né, ele é muito mais comum, principalmente depois dos 50, 60 anos. Alguns indivíduos, às vezes, podem ter entre 40 e 50, mas é menos comum, mas podem acontecer, né? Então, o câncer nada mais é que um crescimento desordenado de células, né, que pode acontecer em qualquer lugar do corpo, mas é muito comum de acontecer com a próstata depois dessa idade, né? E existe alguma coisa genética, doutor, em que é possível ter um câncer mais cedo? Sim, a gente sabe que algumas situações estão envolvidas no risco aumentado da presença do câncer, como por exemplo os fatores familiares, né? Sabe que tem parentes, né, de primeiro grau, principalmente pai ou irmão, tem um risco aumentado, né? Indivíduos da raça negra também tem um risco aumentado estatisticamente falando. No Brasil isso é muito questionável porque é tudo muito miscigenado, né? Então acaba não tendo tanta importância assim. E a gente sabe que os indivíduos obesos, sedentários, também têm um risco aumentado do câncer de próstata, né? Aí é a importância dos cuidados com a saúde, atividade física, boa alimentação, que você não consegue evitar de ter o câncer, mas você pode diminuir o risco de ter, né? E ter uma qualidade melhor até no tratamento, né, doutor? Quando se inicia um tratamento, por exemplo. Sim, exatamente. A gente sabe hoje, mais do que claro,
que os pacientes, quando eles desenvolvem câncer, aquele paciente que tem a saúde boa, né, aquele paciente que tem hábitos de vida saudáveis, né, boa alimentação, né, como a gente falou, atividade física regular e menos dos outros problemas de saúde, como obesidade, tabagismo, né, os pacientes tendem a responder melhor ao tratamento e tendem a ter uma resposta mais satisfatória, uma cura, né, alcança a cura com mais facilidade que os outros indivíduos. Doutor, a gente está colocando aqui umas imagens e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esses estágios. O que a gente está vendo, doutor? Então, na verdade, o que acontece, né? Essa ilustração ela é muito boa, por quê? Porque ela mostra que justamente o câncer de próstata ele é um câncer altamente curativo, desde que se descubra em fases iniciais. E essa é a grande questão, nas fases iniciais ele não dá sintoma, porque se principalmente você for ver do estágio saudável até o estágio 2, que são os estágios localizados, ele está restrito à próstata e muitas vezes não tem contato com a uretra, que é aquele canal do meio, que é onde passa o xixi. Então, muitas vezes não tem nenhum sintoma, nenhum mesmo. E são os exames preventivos que vão identificar se aquele paciente pode não estar carregando câncer, né? Já em fases mais avançadas, né? Aí sim, ele começa a invadir outras estruturas, como o próprio canal da uretra, bexiga e outras estruturas ao redor da próstata, e aí começa a dar sintoma. Mas aí, muitas vezes, como a gente já falou, ele está em fases mais avançadas, a cura fica mais difícil, né? Boa, gente, vamos para as perguntinhas, doutor? Vamos lá. Vamos lá, Léo. Bom, vamos começar então com as perguntinhas aqui, ó. Da Vânia, Rio de Janeiro. Meu marido tem 56 anos e vai fazer pela segunda vez o estudo urodinâmico completo. O que é esse exame? Beijos, Abiane e Léo. Obrigado, Vânia, pela pergunta. Boa pergunta. O estudo urodinâmico é um ótimo exame, né? Mas ele é solicitado em algumas situações específicas, né? Mas ele é um ótimo exame para ver, a avaliação miccional, como que esse paciente está urinando, né? E se vai precisar de alguma intervenção cirúrgica principalmente, né? Então o estudo urodinâmico, né, é um exame que é muito usado nos casos de hiperplasia prostática benigna, né, quando aquele paciente tem a próstata aumentada, urina com dificuldade, ou algumas outras situações que pode ter o funcionamento da bexiga afetado também, como transtornos neurológicos, pode afetar a bexiga, indivíduos diabéticos, né? Então o estudo urodinâmico é um exame para ver basicamente uma avaliação miccional, né, do paciente. Ele não tem uma importância direta com os casos de câncer de próstata, né? Mas é um exame que todo homem poderia e deveria fazer, doutor? Não é um exame que costuma ser solicitado de rotina, não, até porque é um exame invasivo também, entendeu? Mas é um exame interessante para com algumas indicações específicas, não é um exame de rotina que sirva para todo mundo, não. Boa, vamos para a próxima. Mais uma pergunta para o doutor, vamos ver aqui, ó. Kleber Santos, aqui de Pinda. Boa, Kleber. Boa tarde, meu pai está com a próstata inchada, isso é grave? A próstata inchada é o termo popular que as pessoas acabam usando para falar da próstata aumentada de tamanho, né? A próstata pode inchar com qualquer órgão do corpo, mas em algumas situações específicas, de infecção, alguma inflamação. Via de regra, muito comum as pessoas usarem esse termo para hiperplasia prostática benigna, que é o aumento do volume, né, da glândula relacionada ao passar da idade e que é muito relacionado aos sintomas urinários, né? E aí, doutor, como é que é feito esse tratamento para que isso melhore, por exemplo? Então, se é a próstata aumentada, né, o tratamento muitas vezes, né, vai depender do quanto que aquele paciente tem de sintoma e de quanto que aquilo lá está atrapalhando a parte miccional. Se forem sintomas mais leves, mais brandos, né, você pode usar medicações para tentar melhorar os sintomas. Agora, se forem sintomas mais importantes ou o paciente tiver alguma repercussão, né, orgânica, como alteração de função renal, esvaziamento miccional incompleto, que fica muito xixi para trás, né, e isso pode aumentar o risco de infecção urinária, muitas vezes o paciente precisa de tratamento cirúrgico mesmo na hiperplasia prostática benigna, né? Boa. Vamos para a próxima. Mais perguntas, vamos ver aqui, ó. Mais perguntinha para o doutor. Do Newton, grande Newton, um abraço, Newton. Boa tarde, doutor, e a todos. Tenho 48 anos, faço PSA livre e total todos os anos. Inclusive, acabei de fazer meus exames. Além do PSA, eu preciso fazer mais algum exame? Obrigado, Newton, pela pergunta. A primeira coisa que eu acho que ele tem que fazer é passar em consulta com o urologista. Por quê? Muita gente faz o exame do PSA e o PSA está normal e acha que está tudo bem. Isso não é verdade, porque o que acontece? Mesmo o próprio PSA, que é um exame bastante importante, muitas vezes, ele mesmo estando da faixa de normalidade, hoje a gente sabe que a gente precisa fazer os refinamentos do PSA, como o livro sobre o total, como citou, mas é interessante sempre calcular a densidade do PSA, que é a quantidade de PSA por grama de próstata, né? É importante a gente ver a velocidade de progressão do PSA, que às vezes o paciente, mesmo com o PSA dentro da normalidade, se ele subiu muito de um ano para o outro, né? Isso pode ser um sinal de alerta, entendeu?
Então ele precisa de um refinamento de PSA. Além disso, sempre interessante fazer um exame físico digital da próstata, né, que é o toque retal, que é um exame muito rápido de ser feito, né, e, né, em algumas situações fazer ultrassom de próstata também. Mas a primeira coisa é passar em consulta e fazer uma avaliação para daí ser individualizado o que aquele paciente está precisando. Boa. Isso é muito interessante, doutor, porque a gente tem falado bastante sobre resultados de exames aqui e as pessoas falam, o resultado base é esse. Ah, então eu estou bem. Não, nem sempre é assim. De Comparado a quê, né, doutor? Jeito nenhum. Isso é um dito popular que não tem o menor cabimento. Porque o que acontece, principalmente falando agora do PSA. PSA existem normais e normais. Um PSA de 2, que por exemplo está dentro da normalidade, pode ser o normal dentro daquela referência, mas um paciente que no ano anterior tinha um PSA de 1 e de repente ele foi para 2, ele dobrou de valor, entendeu? Então isso pode ser um sinal de alerta para um câncer de próstata, entendeu? Então essa referência ela não existe, tem que ser individualizada a interpretação do exame. Todo exame ele tem que ser interpretado dentro de um contexto clínico, né? Perfeito. Mais perguntinhas? Vamos lá, mais perguntinhas para o doutor. Do Wagner Ferrão. Boa tarde. Doutor, não poderíamos retirar a próstata preventivamente, já que ela não tem mais função? Sou vasectomizado. Doutor, vou aproveitar e acrescentar alguma coisa na pergunta dele. Existe algum problema, assim, que prejudica a próstata ou não, para quem fez vasectomia? Olha, respondendo a sua pergunta, não, zero. A vasectomia não causa nenhum problema para a próstata, não causa nenhum outro problema de saúde, não vai levar a alteração hormonal, problemas de ereção, nada disso, tudo é lenda, tá? A primeira pergunta, na verdade, né? Por que não tirar a próstata preventivamente, como existem alguns casos relatados da mama, né? Porque a grande questão é o seguinte, a retirada da próstata pode causar problemas de saúde por conta da localização da próstata. Por ela estar localizada logo abaixo da bexiga, né? E também os nervos que vão para o pênis, que são responsáveis pela ereção, estarem correndo junto à cápsula prostática, e no caso do tumor você tem que tirar a próstata com a cápsula para não ficar o tumor para trás. O paciente no pós-operatório ele pode experimentar tanto incontinência da urina, dificuldade de segurar o xixi, a próstata é a principal responsável, mas ela ajuda também, quanto problemas de ereção também. Então por isso, e é fora que é uma cirurgia tecnicamente dificultada pela localização da próstata. A próstata é um órgão intrapélvico, né? Então tem muito vaso sanguíneo, então pode ter risco de infecção, sangramento, uma série de outras complicações, né? Hoje, graças a Deus, para os pacientes que precisam fazer a cirurgia efetivamente, né, que são aqueles pacientes que têm câncer, a gente tem as tecnologias para nos ajudar, como por exemplo o uso da cirurgia robótica, que é uma cirurgia que dá uma magnificação da visão, detalhamento, né, durante o procedimento cirúrgico, e o risco de ter essas sequelas são minimizados, né? Mas fazer uma cirurgia preventivamente, isso ainda hoje não está estabelecido. Boa. Mais perguntinhas? Mais perguntinhas. Vamos ver aqui para o doutor. Da Terezinha Lopes. Boa tarde. Meu marido tem 57 anos e está reclamando de dor no pé da barriga, principalmente quando sentado. Está fazendo exames. Pode ter relacionamento com a próstata? Obrigado, Terezinha. Boa pergunta, mas assim, pouco provável, entendeu? A dor no pé da barriga pode ser uma série de outras coisas, inclusive dor muscular, né? Os problemas da próstata, né, são principalmente relacionados à questão miccional, né? Quando há sintomas de origem prostática, né? A parte urinária, né? Esses que são os maiores sintomas relacionados ao problema da próstata. Lógico, eventualmente, se o paciente estiver numa fase de uma prostatite aguda, né, que é uma infecção que dá na próstata, ele pode ter dor eventualmente nessa posição. Mas aí normalmente está associado a outros sintomas, como febre, né? Dor para urinar também está acompanhada a maioria das vezes, não uma dor isolada no pé da barriga, entendeu? Doutor, só para a gente falar mais uma vez, eu queria que você falasse da importância do mês de novembro, mas que os homens não pensem em ir ao médico apenas no mês de novembro. Exatamente, porque a grande questão do Novembro Azul, ele surgiu, na verdade, né, como a conscientização do homem para o autocuidado, os cuidados com a saúde em geral, né? E é isso que é a grande importância do exame, da campanha, né? Não só o exame da próstata, mas que o homem procure cuidar da sua saúde, né? Hoje mesmo, com a história de um paciente que foi em consulta durante o exame de rotina, vi que ele estava com uma possível anemia, a gente consegue indicar ele procurar um gastro, fazer eventualmente uma colonoscopia. Ultrassom de abdômen, que pode muitas vezes identificar o câncer de rim, fases iniciais também. Então a campanha do Novembro Azul, ela veio para conscientizar a importância do homem, né, de procurar o médico, né, porque a gente sabe que o homem hoje, né, estatisticamente, ele vive 7 anos a menos que a mulher. E muito disso é por conta do homem procurar menos cuidados com a saúde. Então acaba tendo outras doenças, né, principalmente o câncer, né,
e isso pode, muitas vezes, ter um desfecho desfavorável, né? Por favor, se cuidem, né? Eu acho que é melhor... Sabe que eu acho que é o maior medo do homem? Acho que é até uma coisa cultural de que o homem tem que ser o super-herói, de que ele não pode ficar doente, é ele ir ao médico e encontrar algo. Né? Às vezes o homem tem tanto medo disso, só que é muito mais fácil você ir o quanto antes do que você chegar na hora que de repente já não dá para fazer muita coisa. Mas exatamente, essas campanhas são justamente importantes para isso. O homem que é homem de verdade, que está preocupado no bem-estar da sua esposa, bem-estar dos seus filhos, toda a sua família em contexto geral, aí que ele deve procurar mesmo o médico. Porque justamente quando as doenças são descobertas em fases iniciais, a chance de curar é muito maior. E principalmente o câncer de próstata, que é um câncer silencioso, que incide, não causa sintomas e não nos faz sinais, ele tem que estar uma busca ativa. E é justamente essa busca ativa, né, justamente a quebra desse preconceito, como a gente acabou de falar agora, não é só o toque, né, uma série de outras coisas estão envolvidas, né? Justamente a quebra desse preconceito é que vai muitas vezes mudar entre você, né, tá ali com a sua família, viver momentos saudáveis, momentos felizes com a sua família e, infelizmente, viver uma situação desagradável mais para frente. Né? Com certeza. Doutor, muito obrigada. A nossa diretora falou que chegaram muitas perguntas, acho que a gente tem que fazer mais saúde do homem no programa, então venha sempre, viu? Eu estou plenamente à disposição aqui, eu gosto muito de falar desses temas, né, o nosso dia a dia, né? O câncer é uma coisa que eu estudo bastante, que eu, né, gosto bastante de tratar, justamente por essa questão do acolhimento, né? E estou aqui à disposição sempre que precisarem. Obrigada, doutor. Você de casa aproveite para fazer perguntas, para seguir o doutor na internet, @doutordr.Antônio Neves Uro. Tudo junto, tá aparecendo para você aí na tela.